desigrejados. Ok? Então, o tema aí é os desigrejados, e eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui, e dizer honestamente que boa parte do que for falado aqui, não tudo, mas boa parte vem inspirado da monografia de um rapaz chamado Daniel de Albuquerque Duran. Ok? Houveram pesquisas minhas aqui, mas boa parte delas é uma monografia de conclusão de curso desse Daniel Albuquerque Duran. Pode passar, por favor? Então, todas as religiões, em geral, elas possuem lugar de culto. Em geral, porque não é uma regra tão absoluta e não necessariamente é isso para todas elas. Mas, em geral, toda religião tem lugar de culto. Pode passar, por favor? No caso da religião cristã, o nome desse local de culto é igreja. E também o nome do coletivo nosso, nós também somos a igreja. E não há nenhum problema nessa divisão de palavras, uma palavra representando duas coisas. Mas aqui, se me permitem expor minha opinião, eu acho um pouco pobre para uma argumentação mais geral, tem uma palavra só para destinar duas coisas. Isso causa alguns pequenos problemas. Não é nenhum erro chamar esse templo aqui de igreja. Mas se isso aqui nunca fosse chamado de igreja e só nós fôssemos chamados de igreja, eu acho que seria melhor. Isso aqui seria só templo e ficaria muito bem dividido. Falou templo, pensou em lugar, pensou em parede. Falou igreja, pensou em nós. Aí, por ser uma palavra só, a pessoa fala, não, eu sou a igreja não é isso aqui. E fica esse lenga-lenga que você deve ouvir o tempo todo também. Dá brecha para poderem argumentar e contra-argumentarem isso. Mas não é um mero detalhe, isso não modifica muita coisa não. Pode passar, por favor? O termo desigrejado, se a gente for olhar ele de uma forma primitiva, a palavra desigrejado, ela acaba sendo uma incoerência de termos, porque a pessoa quer ser uma desigrejada, mas ela lê na Bíblia do Jesus que ela crê, que Jesus veio, fundou e vai salvar uma igreja. Mas a gente não precisa também ser desonestos, tá? A gente sabe que eles não são contra a igreja de Cristo, eles se referem à instituição, ok? Mas o termo em si, tomado propriamente, podemos chamar de uma certa incoerência, porque Jesus veio, fundou uma igreja e ele vai salvar uma igreja. Agora vamos entender o contexto do fenômeno dos desigrejados. Pode passar, por favor? Esse termo, desigrejados, é um termo que surgiu na internet. Tá? E muitas coisas surgiram na internet. Estamos em uma época em que modalidades de empregos grandes são surgidas baseadas na mídia digital. Coisas impensáveis sem internet, hoje já existem com a internet. E o termo desigrejado surgiu na internet. Aqui abro aspas para o censo de 2010, tá? Abro aspas para o site Genesar, ele vai dizer que no censo de 2010 aponta que os evangélicos brasileiros somam 42.275.440 pessoas, sendo 22,16% de brasileiros, ou seja, desde 2000 até 2010 teve um crescimento de 61,45% de evangélicos, não de cristãos, ok? Cristão já abarca outras ramificações. O crescimento ainda mais espantoso foi do grupo que se declara evangélico, mas se declara sem vínculo denominacional. E só nesses 10 anos, de 2000 a 2010, esse vínculo desses assim declarados partiu de um pouco mais de 1 milhão de pessoas, chegando a impressionantes 9.218.129 crentes brasileiros que se denominam sem vínculo denominacional. Isso no censo de 2010, num censo que na época a rede social em vigor era o Orkut, não tinha sequer o WhatsApp,
era o MSN. Agora vocês imaginem, atualmente, em 2010, 9.208.000. E hoje? Vocês concordam comigo que de 2010 para cá aconteceu muita coisa. E ano que vem vai ter outro censo. Fiquem atentos aí, se vocês não esquecerem, e ao final do ano que vem, não deve sair final do ano que vem, deve sair final de 2021, provavelmente, ou início de 2021. Analise o censo de 2020. Deve ser com certeza um censo bastante interessante, e muito provavelmente esse número aí, não vou chutar para eu não errar, mas talvez mais de, estou chutando já, né? Mais de 20 milhões deve ter. Eu estou sendo aqui bem modesto, porque na época de Orkut, eles já se reuniam ao ponto de serem seus desigrejados. Imagine agora, o tanto de coisa que aconteceu, o tanto de acesso à informação que já aconteceu. André, pode tirar esse relógio e deixar aqui para mim, porque o reflexo não está deixando eu ver a hora. Obrigado. Pode passar. Não, volta. Houve então um crescimento de mais de 780%. E nenhum grupo que se enquadrou entre os evangélicos cresceu tanto quanto o grupo dos desigrejados. Então, de todas as subdivisões que podemos chamar que existem nos evangélicos, a subdivisão desigrejados é a que mais cresceu, 780%. Pode passar? E ficam algumas perguntas. Dado esse espantoso número e dado essa constatação tão grande de crescimento, o que será que deve acontecer? Será que a igreja institucional vai acabar? Será que toda essa história de prédio vai acabar e vamos viver só de igrejas orgânicas, como já vai ser falado hoje aqui? É algo que podemos pensar. Mas para isso, vamos olhar a opinião de alguns pastores. Eu abro aspas aqui para Hernandes Dias Lopes. Ele começa dizendo que alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Eles querem ser cristãos, mas sem a igreja. Muitos destes estão apenas decepcionados com a igreja institucional e tentam continuar a ser cristãos sem pertencer ou frequentar nenhuma. Todavia, existem aqueles que, além de não mais frequentarem a igreja, tomaram essa bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada. A necessidade de um cristianismo sem igreja e a necessidade de sairmos da igreja para podermos encontrar a Deus. Estas ideias vêm sendo vinculadas através de livros, palestras e da mídia. Viraram um movimento que cresce a cada dia, são os desigrejados. Então, existem sim aqueles que simplesmente saíram, mas existem aqueles também que fazem da sua bandeira, sua meta de vida, desconstruir toda a instituição igreja. E nós, que cremos também na instituição igreja, eu não preciso ajudar ninguém aqui para achar os problemas da instituição igreja. Vocês sabem, vocês vivem, ou talvez vocês são esse problema. É provável que seja esse problema também. Mas nem por isso eu tenho que desconstruir tudo isso. Existe um sentimento em pessoas, conforme o Hernandes está falando ali, muito parecido com o sentimento que há com pessoas recém ou não separadas, divorciadas. Existem aqueles que lamentam o seu divórcio, existem aqueles que estão satisfeitos com o seu divórcio, mas vivem a vida delas. Mas existe um grupo de divorciados que vivem a sua vida para desconstruir o casamento. A bandeira da vida dela é desconstruir o casamento, porque está decepcionada com o casamento. E assim como cresce o número de desigrejados, tão quanto também cresce o número de divórcios entre os cristãos.
E eu também aqui, você sendo casado ou não preciso explicar para ninguém o quanto de problema que tem no casamento também. Mas existem problemas em tudo que um homem põe a mão. Tudo que um homem põe a mão. A sua roupa, se for confeccionada por algum humano, ela pode ser muito simétrica, mas se olhar bem direitinho, algum problema eu posso achar nela. Se não tiver, ela é completamente feita por uma máquina. E aí, quem tem aspirações como tal de máquina tem que esperar alguns anos aí, porque a época da inteligência artificial ainda está engatinhando. Parece, né? Assusta, mas para se dominar tanto igual parece em filmes e coisas do tipo, ainda falta muito. Um outro pastor que vai ser citado é o Renato Vargas. Ele diz assim, existem desigrejados que assim se tornam porque foram feridos na batalha. Existem desigrejados que se machucaram na caminhada. Existem desigrejados que assim se tornaram porque não eram dos nossos. Agora, existem desigrejados que se fazem desigrejados porque não querem se submeter a ninguém. Tais pessoas relativizaram a comunhão dos santos, são avarentos, mestres de si mesmos, soberbos, orgulhosos, estão sempre certos e nunca errados, ridicularizam a igreja demonstrando com isso que nunca nasceram de novo. Tais pessoas, movidas por falsas percepções doutrinárias, estão perdidas em sua própria apostasia, caminhando a largos passos para a condenação eterna. Então existem sim aqueles desigrejados que se machucaram, aqueles desigrejados que se decepcionaram, e a boa parte deles. Mas eu ouso dizer que uma parte também considerável, se não for a maior, é de pessoas que pegaram o bonde dos desigrejados, que estavam andando, viu que estava andando, viu que tinha um grupo e viu como uma oportunidade de, assim, continuar tendo um status de cristão evangélico sem se submeter a autoridade nenhuma. E é isso que acontece. A nossa sociedade, cada vez mais que passa o tempo, está ficando insubmissa em todos os níveis. E eu costumo dizer que que a sociedade, sociologicamente falando, ela tem tendências extremistas. Então, toda vez que a sociedade acaba de sair um pouco de um extremismo, ela tende a cair para o outro. E demora, às vezes, a chegar ao equilíbrio. E nós devemos admitir, não é a minha parte, eu acho que, se eu não me engano, o pastor André vai falar sobre isso, nós devemos admitir que a submissão, as pessoas com autoridade e que deviam exercer autoridade, por vezes, na história da humanidade, abusaram dessa autoridade. Isso está na igreja, pastores e líderes que abusam de sua autoridade, está no próprio casamento. Quer ver como a nossa sociedade está mudando tanto, tão rápido? Não é o tema aqui, mas só de falar o termo submissão feminina ao esposo pode ter arrepiado um monte de gente. Submissão feminina dá um calafrio. Você lembra de homens estúpidos, grotescos, canalhas, que é o que aconteceu e é o que existiu por vários anos e ainda existe. E aí leva-se, essa libertação tende a um outro extremo, uma completa insubmissão, tanto das esposas, quanto dos membros de igreja, quanto dos empregados aos seus patrões, quanto dos filhos aos seus pais, e por aí vai. A hierarquia, entre aspas, hierarquia e submissão é algo que é diluído cada vez mais na nossa sociedade. E pessoas que abarcaram isso para si, pegam o bonde dos desigrejados e vão. É um meio excelente para não dizimar, por exemplo, e aqui eu não estou entrando no mérito se é bíblico, se não é bíblico, não importa. O motivo dessas pessoas também é esse. É pegar o bonde para ter Jesus no coração, porque se for falar com ela,
meu Deus, ela tem contato com Jesus todo dia, ela fala ali, ó, nossa, é a espiritualidade da pessoa, só não vai à igreja. Ao menos é isso que ela tenta fazer com que pareça. Abro aspas agora para outro, que é o Pomilca, e essa aspas é um pouquinho grande, calma aí, ele diz assim, ó, de maneira generalista, perceba o seguinte quadro: quem está dentro da instituição, trabalhando nela ou sendo sustentado por ela, defende-a com unhas e dentes. E é um fato. Se por um lado existem os desigrejados, por outro lado existem os fanáticos por igreja, fanáticos por instituição, idólatras de líderes. Isso existe. Vai falar mal da denominação da pessoa, ela vira bicho. Pode falar mal de Jesus o tempo todo, pode negar a veracidade histórica do Jesus histórico, relativizar a Bíblia, ela fica de boa. Mas fala da denominação dela, fala que tem pastor ladrão lá, fala qualquer coisa, ela vira bicho. Ou até nem isso, mas existem pessoas nesse quadro, quem está dentro, que defende com unhas e dentes. E quem já passou por ela e dela saiu machucado, ou então frustrado, não poupando críticas e tentando minimizar a sua importância. Então, aos que defendem veementemente, aos que saíram machucados e não poupam críticas, conseguem fazer até a proeza de, em certo sentido, evangelizar outra pessoa, mas ainda dizer assim, ó, só não vai para nenhuma igreja não, fica na sua casa, ore, lê a Bíblia, e é isso aí. E ainda há aqueles que ficam em cima do muro. Ora eles se incluem, ora não, aos que deliberadamente repelem qualquer tipo de instituição formal ou organizada. Entretanto, em cada conversa que tenho com os irmãos de fé, enxergo um misto de desencanto, dor e descrédito, camuflando muitas vezes um desejo paradoxal de esperança, de quem continua acreditando na igreja. Será sempre difícil lidar com a instituição. Então também existe dentro dessas pessoas esse desejo meio paradoxal, de que por elas terem sido machucadas pela igreja, por elas terem sido dedicadas suas vidas e se magoadas, elas ficam receosas, elas não gostam muito bem de elogiar, pregam meio que um fim da instituição, mas paradoxalmente ela gosta. Ela vê os eventos de sua igreja antiga e sente vontade de ir. Ela vê os irmãos antigos e lembra das brincadeiras, lembra das conversas, lembra de um culto e gosta. E o ser humano tem um senso natural dado por Deus de socializar em tudo que ele faz. Em tudo. Na sua fé não é diferente. Todos nós temos desejo, dos mais extrovertidos aos mais introvertidos, desejo de compartilharmos. Quantos e quantos de nós não diz que não se imagina, por exemplo, indo no cinema sozinho? Ora, o cinema não é para assistir o filme, logo faz sentido ir sozinho. Mas para boa parte das pessoas não, porque o legal e o interessante é compartilhar aquele entretenimento. Certas pessoas odeiam comer sozinhas, ou estar sozinhas em casa. Estar sozinho em casa não é o meu caso, eu adoro. Mas certas pessoas detestam, porque gostam de compartilhar várias áreas de sua vida. Com a fé vai ser diferente. Gosta de compartilhar entretenimento, gosta de compartilhar momentos de comunhão dentro de uma casa, e com um motivo que vai salvá-las do inferno, isso elas não compartilham, isso elas não comungam. Há uma certa incoerência aí. Mas não há como escapar dessa realidade. Como definiu o pensador C.S. Lewis, o cristianismo já é institucional desde o mais antigo dos documentos. A igreja, a instituição divino-humana, é a noiva de Cristo.
somos membros uns dos outros. Diante desses fatos, os desafios sempre foram grandes. Jesus, Senhor da igreja, continua presente na instituição divina humana, continua nos convidando para a experiência comunitária de ser sinal do reino, ou igreja do reino. E cabe a nós livrar-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para melhor correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tá? Não passa agora não, por favor, deixa aí. Então, nós vamos ver mais à frente também que a própria igreja bíblica já era institucional. A igreja dos Coríntios, por exemplo, talvez não tinha, talvez não, né? Obviamente não tinha CNPJ, muito provavelmente não tinha uma placa, muito provavelmente, mas tinham reuniões periódicas e tinha liderança. Pronto, é isso que precisa. E Paulo tratava disso. Isso, Bíblia. Vamos pular então só alguns anos. Se você pegar qualquer documento do próprio século I e século II, documento cristão, digamos assim, existe ali os debates sobre quem vai se aceitar na igreja. E aí tinha lá que não se aceitariam os soldados, algumas profissões que não se aceitariam, soldados porque defendiam o Império Romano, algo do tipo, não se aceitava, agora não estou lembrado, mas meretrizes por motivos óbvios, né? Isso se a pessoa não deixar de exercer sua profissão. Saindo daquela profissão ali, ela podia ingressar no hall de membros da igreja. Mas tudo isso é um debate que gira em torno de uma igreja institucional. Então, desde a Bíblia até a sua primeira aplicação prática ali, século II, a igreja já era institucional. Já era institucional. Não precisamos ter medo da igreja instituição. Ela, por vezes, nos abençoa. Existe, hoje em dia também se perdeu um pouco disso, mas a arquitetura eclesiológica, que isso se perdeu um pouco, né? As igrejas se parecem com casas normais hoje em dia, mas essa arquitetura um pouco mais medieval, com a igreja com aquele, agora acho que se tem o nome, alguém sabe, aquele pontinho, que ela sempre tem um pico, um ponto, simbolizando as orações dos crentes subindo. Tudo isso é carregado de um simbolismo, de uma aplicação sociológica gigante, e ajudou muita gente por diversas vezes. Culturalmente, regionalmente, a igreja tem um grande papel. A instituição igreja. Então, mais à frente, o pastor André vai falar mais especificamente dos problemas da instituição, mas só por eles existirem, não quer dizer que não devam existir. Vamos ver então o que esse pastor falou sobre a igreja. Pode passar. Áudio, eu avisei. Exato, se a gente já sabia. Eles saem na rua, que ele imagina essa cadeia, e vai para onde? Todo fugitivo é só alguém que troca de cadeias. Está fugindo do projeto de Deus? Está fugindo da vocação de Deus? É o que deveria ser nesse caminho. Pense, raciocina aqui, subjetivamente, individualmente. O que você é hoje, exatamente o que é hoje. Tua esposa não se conhece, você não conhece tua esposa. Minha esposa não imagina, eu imagino minha esposa. Ninguém conhece ninguém. Toda relação humana é imaginária. Minha esposa sabe de mim o que eu perdi para ela saber. Você dá ao teu pai e à tua mãe o que você quer que ele conheça. Agora você se sabe, não sabe? Agora olhe para si e resolva que Deus fez. Dia 22 de maio de 2017. O que você hoje pensa? É isso que você acha que Deus foi planejado para você em 22 de maio de 2017? Ou você poderia ser bem melhor? Ou você está fora do caminho, fora da vocação, está fora do propósito? Ou você não é aquele membro do corpo
que deveria ser para que aquele corpo fosse mais saudável, se é que você é membro de algum corpo. Aí tem o fenômeno dos desigrejados no Brasil, que não estão fora da igreja, porque a igreja não presta, a igreja está corrompida, a igreja está, a igreja está, a igreja. Eu fico perguntando, aonde está na Bíblia escrito que a igreja seria perfeita? Aonde está escrito? Qual profeta, qual Jesus diz isso? Uma vez uma ovelha minha me perguntou assim, pastor, quando Jesus escolheu Judas, ele se equivocou? Está perguntando isso mesmo? Mas pastor, ele era ladrão. Não, Jesus só escolheu Judas para que você soubesse que nem a igreja que ele pastoreava pessoalmente seria perfeita. E que amadurecer nada mais é do que conviver com as diferenças. Hoje, o cara acha que amadureceu e se afasta dos que não são corretos. Quer dizer, os imperfeitos estão na igreja em comunhão falando de Jesus. Os perfeitos estão lá embora achando que tem razão. Eu me aborreço com a igreja, não posso na igreja. Eu me aborreço com o trabalho, não peço demissão. Então, entenderam a riqueza de conteúdo que ele falou? Aonde tem ser humano, há problemas. E nós não abandonamos todas as nossas relações, mas a igreja a gente quer abandonar. A igreja, por haver problemas nela e por haver pessoas imperfeitas nela, nós, talvez por um senso de superioridade, achamos que não temos que lidar com ela. Somos os inteligentes, somos os perfeitos e não lidamos com a igreja. Algo interessante também que ele disse é em referência ao próprio ministério de Jesus, porque por vezes também nós gostamos de reclamar da liderança. Que tem problema, olha, poderia ficar horas aqui falando problemas de liderança para vocês, e vocês conhecem, vocês vivem isso. Mas olha só, o líder mais perfeito que existiu tinha dentre seus liderados um traidor, Judas. O próprio Jesus. O problema estava em Jesus? Foi um discipulado errado que Jesus deu a Judas ali? Foi alguma palavra ofensiva de Jesus? Jesus se equivocou, pecou em algum momento, não atendeu a Judas quando ele precisou e por isso Judas foi o que foi? Não. Nem sempre o problema também está na liderança. Boa parte das vezes está também com os liderados, que são mal acostumados, como foi dito já, a serem indisciplinados, não admitem serem submissos a algo ou a alguém, e a mídia contribui para isso. O senso de liberdade desenfreada contribui para isso, e liberdade desenfreada não é liberdade. Não existe liberdade absoluta em nenhum lugar do mundo. Isso é uma utopia. Filosoficamente, sempre somos presos a algo ou a alguém. Liberdade absoluta ou o próprio livre-arbítrio absoluto não existe. Uma explicação simples, rasa e banal quanto a isso é que eu não tenho livre-arbítrio para chegar à casa que está aqui do lado por essa direção. Eu não tenho esse livre-arbítrio. Sou limitado por uma parede. Explicação bem simples, mas já denota a nossa realidade, que nós temos limitações, tanto limitações em nós, quanto limitações no corpo, na geografia, e temos limitações também em atitudes, e daí que vem a instituição, daí que vem as regras, digamos assim, daí que vem o senso de pertença, o senso de comunidade, e tudo isso tem uma grande importância. Existe uma espécie de desigrejados, que vamos ver agora, que é a espécie pode passar, das igrejas orgânicas. Olha o que elas falam. Uma igreja orgânica, ou neotestamentária, isso aqui é de um site deles, tá? É uma comunidade não institucionalizada
de discípulos de Jesus que moram em um determinado bairro, microrregião ou cidade. São pessoas que nasceram de novo pela fé em Jesus. Elas se reúnem frequentemente, edificam-se mutuamente, servem uns aos outros e também aos necessitados. Eles comem juntos, têm comunhão juntos e adoram a Deus coletivamente. Eles procuram vivenciar a igreja conforme os princípios e as práticas do Novo Testamento. O nome orgânica vem do organismo corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Sua expressão visível na terra. A igreja de Jesus é constituída por pessoas e não por uma instituição. Então, nessa própria definição deles aí, vemos que não é de todo errado, não. Inclusive, boa parte dos cristãos utilizam o termo orgânico, fala para nós sermos cada vez mais orgânicos, e isso está correto, porque a igreja, sim, temos que admitir, por vezes nos perdemos em instituição, fazemos dessa igreja instituição um fim em si mesma, quando não é um meio para um outro fim. Nós gostamos de ter isso aqui como altar, né? Pegamos isso do Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe altar. Isso aqui é uma plataforma para um público viver um pouco melhor. Só isso. Gostamos de chamar isso aqui também de templo. E templo também, nós temos que dar o braço a torcer aos igrejados. Templo também não é neotestamentário. Jesus não mandou construir templo. É fato. Mas também não mandou não construir. Então, se nós podemos nos abrigar e hoje em dia, em quase 40 graus lá fora, nós estamos no geladinho, é algum problema nisso? Não. Se temos aqui como um ponto de encontro, um ponto para guardar coisas, para melhor ampliarmos a voz e termos cada vez melhores reuniões, há problema nisso? Também não. Mas eles focam em certas coisas que são utópicas. O próprio, como disse no slide anterior, a própria relação com a igreja primitiva já é uma utopia. Eles entendem como a igreja primitiva como sendo a igreja perfeita. Ali o cristianismo estava recém-dado por Jesus, logo era um cristianismo puro. Nada disso. Tanto que tudo aquilo que temos de escritura sagrada para falar dos problemas atuais são referências a problemas do primeiro século. Jesus tinha anos que tinha subido, ou melhor, dias. Em dias que Jesus tinha subido, já tinha briga entre membros da igreja, se a viúva tinha que receber alimento ou não tinha que receber alimento. Jesus tinha alguns dias ido para o céu. Eles tinham alguns dias sido batizados com o Espírito Santo. E estavam daquele jeito, brigando por causa de comida. Essa é a igreja primitiva, essa é a igreja do Novo Testamento, imperfeita. Se a igreja fosse perfeita, não precisava de Cristo para redimi-la. A ação de Cristo pressupõe imperfeição da igreja. A redenção dele, a salvação dele pressupõe essa imperfeição da igreja. Então o grande trauma que a gente vê na igreja orgânica é ter essa coisa mais institucional. Eles parecem que têm um pouco de medo de tudo isso aqui, toda essa estrutura. Eles ficariam mais à vontade se eu estivesse no sofá, vocês iam no sofá, sem microfone, aí eles ficariam mais tranquilos. Mas não tem como eu consigo chamá-los de um pouco utópicos, um pouco desnecessários em certas coisas, mas se querem me ver assim, ao menos a igreja orgânica se reúne e comungam. Aí está ótimo. Aí dá para ser. Tá? Aí não é antibíblico. Eles podem fazer isso. Não somos obrigados a ter tempo, é fato. Tá? Mas somos obrigados biblicamente a comungarmos. O Evangelho não é particular. O Evangelho é social, sempre, sem exceção em nenhum momento. Pode passar outra citação. Eles também falam sobre eles mesmos. Eles falam que as igrejas orgânicas se reúnem principalmente em alguns lares dos seus membros. Eles se encontram e se reúnem em diversos outros lugares e ambientes. Geralmente vai de 10 a 20 participantes, incluindo até as crianças.
Quando crescem, eles não comportam mais um lar típico, eles se dividem em 2 ou mais grupos. Algumas igrejas se reúnem periodicamente com outras igrejas da cidade, realizando reuniões maiores. Cada igreja local é independente. E olha, preste atenção agora nessa parte. E não há uma organização, denominação ou convenção que coordene as diversas igrejas nos lares. Ou seja, o que eles acabaram de dizer aqui, eles são, a igreja orgânica é uma igreja como qualquer outra. A diferença é que eles não gostam de se assumir como qualquer outra, e o templo deles é as casas. É só isso. Eles têm, como eu disse, pavor é de púlpito, é de microfone, é dessa relação. Isso tudo dá uma tremedeira deles. Essa mesma, quando eles dizem que se reúnem, as igrejas orgânicas se reúnem e fazem uma reunião um pouco maior. São as nossas convenções. Nada mais que isso. Não muda muita coisa. E eu disse para focarmos quando eles dizem aí que não há uma organização, porque isso, eu falo categoricamente, é mentira. A organização, boa ou ruim, ela é um pressuposto de todo ser vivo, de todo melhor. Eu posso dizer todo ser vivo, eu diria todo animal, mas até as plantas têm um nível de organização. Mas principalmente todos os animais, incluindo os seres humanos, tem na sua natureza uma organização instintiva. Quer ver uma coisa? Quando você era criança e andava de bicicleta com seus amigos, não tinha um ou dois que determinava o trajeto? Tinha ou não tinha? Era você, rapaz, que determinava o trajeto? Não. Isso. No futebol tem sempre o capitão do time. E se vocês pararem para lembrar um pouquinho, você vai ver que ou você estava na posição de falante, ou você sempre estava na posição de ouvinte. Talvez a sua memória afetiva de infância seja ouvindo o seu colega e você raciocinando como ouvinte, como liderado, ou falando, coordenando, até mesmo para fazer coisa errada mesmo, colocando pilha na cabeça dos seus colegas para fazerem alguma besteira. Não importa, não é o mérito da questão aqui. O mérito é que a organização é um pressuposto do ser humano. Sempre. Se nós falarmos aqui, vamos nos desorganizar. Se eu falar aqui, gente, vamos fazer uma dinâmica, vamos nos desorganizar todinho. Eu vou observar e eu vou apontar um de vocês que falou assim, para se organizar faz isso aqui, faz aquilo lá. Pronto, liderou. Na desorganização, houve uma organização. Não existe a aleatoriedade por completo. Não existe. E os líderes, eles são vistos naturalmente em todos os vínculos sociais. Até hoje, eu falei da infância, mas até hoje, no seu grupo de amigos, se não é você, algum outro que chama para as saídas, algum outro que puxa as conversas, algum outro que se preocupa com todos, e outro é o que é o alvo da preocupação, sempre. Porque a organização é um pressuposto. Então, até mesmo eles, olha só, eu tirei isso aqui do site deles. Ou seja, alguns líderes se preocuparam e colocaram, vou descrever como nós somos. Posso dizer que é o pastor dos outros. E os outros não, só participam. Só seguem a casa, ou qualquer coisa do tipo. Então, a liderança é algo natural e algo que flui naturalmente, tá? Vamos ver agora outra espécie de desigrejados, tá? Olha que interessante. Ele diz aí que um outro tipo de desigrejados são aqueles que, em sua maioria, apenas frequentam as congregações. Eles vêm ao culto quando querem, escolhem qual congregação querem ir na semana, passam meses sem vir aos cultos de uma mesma congregação e depois reclamam que não foram lembrados. Olha que legal. Não fazem parte do corpo, mas exigem ser tratados como corpo. Com base nisso,
percebe-se claramente as características do desigrejado. Então é possível a pessoa estar vindo na igreja todos os dias da semana e ser um desigrejado, porque ainda assim ela não se submete a nenhuma liderança, a nenhuma organização. Ela frequenta igrejas, como vai ao museu, como vai ao parque, simplesmente isso. E quando eu estava vendo isso, me fez lembrar uma música antiga, mas que alguns devem lembrar aqui, que elucida bem a nossa situação. Pode passar aí, por favor. Então, quanto tempo eu tenho, mas já tem 30, né? Falta 30? Caramba! Foi? Acho que já foi mais, hein? Acho que já foi mais. Você deve estar contando na horário, não, mas começou 10 para 1, né? Foi isso? Então, olha só, algumas listagens que nós temos, pode passar. Então, existe uma outra espécie de desigrejados que são esses. Na maioria deles, digo eu, são frequentadores de denominações cristãs. Eles não reconhecem uma autoridade delegada por Deus, só Jesus, entre aspas, tá? Porque reconhecer a Jesus como autoridade pressupõe reconhecer as autoridades terrenas, e vamos ver isso mais para frente. Não se congrega fielmente em uma igreja local. Parte deles se reúne em grupos nos lares, como vimos na igreja orgânica. Eles interpretam a igreja primitiva como padrão final de modelo de igreja, isolando no seu contexto histórico e cultural. E como vimos, se tem uma coisa que a igreja primitiva não é um exemplo final de perfeição para a igreja atual. Não queiram ser igreja primitiva, pelo amor de Deus. Não. Eles erraram muito. Então, quando estudamos a história da igreja, qualquer época também de destaque de igreja, vemos também muitos erros. O avivamento da Rua Azul teve muitos erros, o avivamento do século XVIII teve muitos erros, a reforma protestante teve muitos erros, a Idade Média teve muitos erros, a patrística teve muitos erros, a igreja primitiva teve muitos erros, e nós temos muitos erros. O nosso padrão de modelos é os ensinamentos de Cristo, tá? Não a igreja primitiva. E olha que destaque interessante, número 5. Não contribui financeiramente como a igreja local, nega-se a dar o dízimo ou contribui em função financeira. Então, como eu disse, sem entrar no mérito se dízimo é bíblico ou não importa. O que está no coração de boa parte dos igrejados nossa, é excelente, mais 10% que eu vou ter do meu salário, vou continuar lendo minha Bíblia aqui a cada 6 meses, fazendo minha oração antes de dormir somente, e vou ser chamado de cristão. Pronto, estou ótimo, vou ser salvo. É isso que está no coração dessas pessoas, tá? Eu não entrei no mérito se é bíblico ou não importa. O grande problema é o coração mesquinho de todas as pessoas, dessas pessoas. Eles não têm compromisso afetivo, diaconal ou participativo com uma congregação específica. E eles são, em sua maioria, adeptos da teologia neoliberal ou neo-ortodoxa. Então, esses são algumas espécies dos desigrejados. São os desigrejados que existem os que ainda frequentam igrejas locais, mas não querem se submeter. Olha só que maravilhoso que eles conseguem fazer, olha que proeza. Eles vêm, conversam com seus amigos, mas eles nunca vão poder ouvir nenhuma palavra direta de um líder para eles, de um pastor para eles. Nunca vai haver nenhuma espécie de cobrança, porque ele não é membro. Ele está hoje aqui, mas amanhã, como diz a música, está na Batista, na Quinta Universal, na Sexta está na Congregacional.
Será que se poucos a mão vai cair? Não sei. Tenta aí e depois chutar. Pode passar, mas isso aí passa, vou pular. Passa. Isso. Agora vamos ao que é interessante nós gravarmos. Grava aí no coração de vocês, que é bem legal. Argumentos bíblicos a favor da igreja visível. Porque a igreja invisível, como eu dissemos no início, os igrejados, eles creem nela, tá? É impossível ser cristão sem crer na igreja. Minimamente a igreja mística tem que se crer. Porque Jesus, ele veio salvar uma igreja. Nós, por exemplo, cremos que somos salvos e eleitos corporativamente. Porque a igreja vai ser salva. E somos salvos e eleitos nele, em Cristo. Número 1, o primeiro argumento é o caso do filho com a mulher de seu pai. Pode passar, por favor. Olha só, primeiro, na igreja de Corinto, igreja primitiva. Olha que interessante, que na igreja primitiva não acontecendo. Paulo falou assim, por que tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Quem é esse iníquo? Era um pertencente da igreja local de Corinto, que não é que ele caiu, aconteceu, pecou por um motivo qualquer. Não. Ele estava constantemente tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. Muito provavelmente não era a mãe dele não, tá? Mas era a mulher de seu pai. E ele constantemente estava no rol de membros e estava acontecendo. E Paulo disse, Deus julga os que estão de fora. Vocês que são a igreja, tirai dentre vós a esse iníquo. Paulo instruindo a igreja local a expulsar um membro. Nossa, esse termo, eu tenho quase certeza aqui que quase ninguém deve ter algum exemplo de expulsão da igreja para contar. Porque isso basicamente não acontece. Mas é bíblico. Mas não é o tema de hoje aqui. O tema de hoje é o pressuposto que nós temos para esse versículo aí. É um pressuposto que isso está em Colossenses 4,5, no Tessalonicenses 4,12, Timóteo 3,7, que refere-se, Paulo utiliza o termo de fora. Logo, se existe algo fora, existe algum lugar dentro. E esse lugar é uma igreja visível. Sabe por quê? Porque para os Efésios, isso não interessava. Não é problema deles. Mas é todo mundo cristão, todo mundo igreja de Cristo. Para a igreja de Colosso, esse problema também não interessava. Ou seja, todo mundo igreja de Cristo, mas cada um em sua igreja local. Então, a Bíblia pressupõe uma igreja local. Pode passar, o próximo argumento é uma orientação de Jesus, que ele fala sobre o último recurso de expulsão da igreja local. Pode passar em Mateus 18, se vocês forem ler, é bem interessante. Ele fala sobre 3 passos que devem ser dados. Um membro que está tendo ali um pecado constante, não é simplesmente pecou, ok? A Bíblia, sobre pecados que acontecem devido ao arrependimento, a Bíblia não problematiza isso em nenhum nível, porque o problema do pecado está resolvido por Jesus. Amém? Amém? Ou não? Amém, né? Está resolvido por Jesus. Se não tivesse, esqueci de fazer minhas obras aqui para ser salvo. Mas não, o problema do pecado foi resolvido por Jesus. Mas aí ele fala, olha, a pessoa pecou, vai você, Jesus falando, fala com ela, repreende com amor. E se acontecer dela não mudar, vai você, chama 2 ou 3 testemunhas, e aí tenta de novo, fala com ela. Se ela não mudar, e aí chega aqui, se não escutar, dizem à igreja. Ou seja, se for no particular, levar 2 ou 3 testemunhas e depois levar até a igreja o problema. Olha só, vamos pegar o exemplo da igreja de Corinto. Essa pessoa aqui, esse homem, está tendo relações constantes com a mulher de seu pai e não quer parar com isso. De jeito nenhum, não quer ajuda aí. E aí Jesus fala, considero como um gentio e publicano. Em outras palavras, retiro da igreja.
ele só vai fazer mal à igreja. E isso, essa retirada da igreja, só faz sentido pressupondo uma igreja visível, tangível, uma comunidade que pode ser denominacional, pode ter um templo bem armado ou não, mas tem que ter a comunhão. Isso é obrigatório, tá? Pode passar. Outro argumento é a persistência da acusação de um presbítero com 2 ou mais testemunhas. Que o que acontecia? A acusação de um líder é algo muito sério. Então, Paulo orientou também a Timóteo a aceitar acusações que sejam confirmadas por 2 ou mais testemunhas. Porque não é simplesmente uma pessoa se levantar e a propensão de ter falsa acusação ali era muito grande. Mas, dado essa resolução, ele fala: aos que pecarem, repreendem-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Isso referindo-se aos presbíteros, mas olha só o que foi grifado ali: presença de todos. Se não existe uma igreja local, se não existe uma reunião minimamente periódica, não existe presença de todos. A Bíblia pressupõe igreja local, sim. Pressupõe reunião, sim. Pressupõe liderança, sim. Temos 3 cartas só para líder. São as chamadas cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. É só para os líderes da igreja de Éfeso e da igreja de Creta. Pode passar. A outra é a readmissão de um ofensor à igreja local. Calma aí, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? A readmissão à igreja local. Que ele fala, Paulo fala assim, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, em uma outra situação, Paulo, já partindo de uma premissa de que aquilo foi resolvido, ele fala, olha só, isso foi suficiente. Tá? Então ele pode ser readmitido à igreja local. Inclusive, muitos deduzem, mas não é algo certo, tá? Que essa pessoa aí é aquele de 1 Coríntios 5, que teve relações com a esposa de seu pai, a mulher de seu pai. Então, em 1 Coríntios, que na verdade a primeira epístola aos Coríntios é a segunda, tá? Na história. E a segunda é a quarta. A primeira e a terceira se perderam, e não, por Deus não foi preservada, e Deus soube o porquê, mas tem